Oi, gente, boa tarde. Mais uma vez invadindo aqui o Instagram da sua Nutriped por motivos do Instagram, pra gente fazer a nossa live hoje. E hoje é a primeira vez que eu tô fazendo com o microfone, então eu queria saber se tá dando pra me ouvir bem. E aí, se tiver dando pra me ouvir, só comenta aqui embaixo, tá? Pra eu saber que tá tudo certo. Primeiro, eu queria pedir desculpas pelo atraso, né? Eu tive que começar um pouquinho mais tarde, porque tô viajando, e aí acabou que o voo atrasou, e por isso que eu tive que fazer hoje agora, às 15 horas, mas nas próximas semanas espero continuar fazendo às 10 como a gente já tava fazendo, tá? E aqui o nosso propósito é o mais importante, né? Que é ajudar você, mulher gestante, a ter uma gestação mais segura, tanto para você quanto para o seu bebê, e sem deixar de cuidar do seu corpo, sem deixar que a mulher cuide do seu corpo, cuide da sua autoestima, cuide do seu corpo e tudo mais. E hoje, o nosso tema, né, a gente aproveitou para trazer um tema que é de grande importância, mas que especificamente nesses últimos dias, né, foi muito falado, que foi a Semana Mundial da Amamentação, que aconteceu entre os primeiros dias, entre os dias 1 e 7 de agosto, né, que foi comemorado a Semana Mundial da Amamentação. E o nosso tema hoje é exatamente sobre isso. E hoje eu vou focar nos benefícios do aleitamento materno para a mulher, tá? O nosso foco é a mulher. Antes eu só preciso relembrar um pouquinho do nosso projeto, o Mais Mãe. Conta com a minha presença, né, Ilane, médica pediatra, com a Amanda Braga, a sua Nutriped, que é nutricionista materno-infantil, e Belle Pimentel, que é uma profissional de educação física e especialista em gestantes. E nós estamos juntas nesse projeto para mostrar que a movimentação orientada, associada à alimentação adequada e a informação de qualidade e confiável pode ajudar você, mulher gestante, a manter uma gestação segura, tanto para você quanto para o seu bebê. E vamos lá começar o nosso tema de hoje. Primeiro, eu queria falar um pouco mais especificamente, né, sobre a Semana Mundial da Amamentação. Todo ano acontece essa comemoração, né, essa semana, em mais de 120 países. E o tema desse ano foi a importância de ter uma rede de apoio a essa mulher que está amamentando. Por quê? Porque é muito importante que essa mulher tenha uma rede de apoio. O período da amamentação, ele é lindo, ele é muito importante tanto para a mãe quanto para o bebê, mas ele não é fácil. Ele é um desafio. E por isso é importante essa rede de apoio. E esse ano o tema da Semana Mundial de Amamentação foi exatamente esse, sobre a rede de apoio. E todo ano eles fazem essa semana com que foco, né? Trazer um foco global para o tema da amamentação, para incentivar, para apoiar e para proteger a amamentação. E por que existe essa semana, né? A gente vai ver um pouquinho hoje, mas essa semana ela existe exatamente pela importância da amamentação, dos benefícios que a amamentação traz tanto para a mãe quanto para o bebê. E o mais importante, quer dizer, não o mais importante, mas que a gente não pode deixar de falar, é para a sociedade de modo geral. Porque a partir da amamentação, isso acaba gerando um impacto social e econômico, porque existe um menor gasto por parte dos sistemas de saúde quanto mais essa mulher está amamentando. Então, tem benefícios tanto para a mãe quanto para o bebê, quanto para a saúde pública. Então, é um tópico que realmente a gente precisa falar, que realmente a gente precisa dar a devida importância. Eu vou falar muito rápido sobre o bebê hoje, muito rápido mesmo, porque hoje o foco é falar sobre a mulher. Então, em relação aos benefícios para o bebê, o leite materno ele é considerado nutrição padrão ouro. Por quê?
O leite materno fornece todos os nutrientes essenciais para o crescimento desse bebê, para o desenvolvimento desse bebê, além de fatores protetores que acabam auxiliando no sistema imunológico desse bebê. Então, assim, eu tenho um alimento rico em nutrientes que vai facilitar o crescimento e o desenvolvimento dessa criança e também vai ajudar no processo imunológico dela, é sensacional, tá? Então, eu vou falar só isso hoje, super rápido, porque realmente o nosso foco é a mulher. Hoje eu vou trazer 5 tópicos importantes para a gente discutir em relação aos benefícios da mãe. Foco na mulher. O nosso primeiro tópico de hoje é o aleitamento materno. Ele está associado à redução do risco de câncer de mama e de ovário. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Por quê? Qual a relação entre o aleitamento materno e o câncer de mama e o câncer de ovário? Existem vários processos biológicos que acontecem, mas que eu não vou aprofundar aqui, porque realmente esse não é o nosso foco. Mas a gente precisa entender a informação principal, que é a redução desse risco desses 2 tipos de câncer, de mama e de ovário. Então, o que acontece? Um número que eu queria trazer muito aqui para vocês. Em relação ao câncer de mama, essa proteção, ela é dependente da duração. O que isso significa? Quanto mais essa mulher amamenta, mais protegida ela vai estar. Então, existem muitos estudos que foram feitos em relação a isso e foi comprovado que a cada 12 meses de amamentação, essa mulher reduz o risco em câncer de mama em 4,3%. Então vamos lá. Se a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Americana, as sociedades de pediatria de modo geral, elas orientam que a amamentação dure 24 meses, então essa mulher ela tem um risco reduzido em 8,6%. Gente, isso é muito importante. E a gente não pode deixar isso passar, essa informação passar, tá? Então, e tem uma coisa importante. Além desse tempo, né, quanto mais tempo essa mulher amamenta, mais reduz esse risco, também tem associação com a quantidade de gestação. Então, se essa mulher, por exemplo, já está na 2ª gestação, na 3ª, e ela está amamentando esses bebês, ela está mais protegida contra o câncer de mama. Em relação ao câncer de ovário, o aleitamento materno reduz de forma global cerca de 30% do risco do câncer de ovário. E também está relacionado à duração desse aleitamento. Então, o que acontece? Quando essa mulher ela amamenta menos de 6 meses, ela tem uma redução do risco de cerca de 17%. Se ela amamenta entre 6 e 12 meses, reduz o risco em 28%. E se ela amamenta mais de 12 meses, esse risco cai para 37%. Gente, isso é um número muito importante, que a gente não pode deixar passar, tá? Então, nosso primeiro tópico, reduz risco de câncer de mama e câncer de ovário. Nosso segundo tópico de hoje, que eu até já falei para vocês sobre isso quando a gente conversou sobre o exercício físico. O aleitamento, ele reduz o risco de diabetes tipo 2, tá? Que não é aquele tipo de diabetes que a criança já nasce com ele. É aquele tipo de diabetes que é desenvolvido no decorrer da vida da pessoa. Então, o que acontece? O processo do aleitamento, né, da amamentação, ele acaba gerando algumas alterações metabólicas no metabolismo dessa mulher, que vão favorecer essa redução do risco naquele período pós-parto. Então, no momento que essa mulher está produzindo leite, a gente chama de lactação. É uma fase chamada lactação, que é a produção do leite. Para produzir esse leite, exige um gasto energético. Essa mulher ela gasta energia no processo de produção do leite materno. E aí o que acontece? A gordura
aquela gordura que nós mulheres costumamos ter armazenada, essa gordura, essas reservas de gordura, elas também vão ser utilizadas na tentativa de gerar gasto, de gerar energia para a produção do leite materno. Ou seja, a mulher vai ter a sua gordura utilizada para produzir leite materno. Isso, né, esse processo acaba melhorando a sensibilidade dessa mulher à insulina. Quem estava aqui comigo na live sobre exercício físico, eu conversei sobre a questão da resistência à insulina que acontece na gravidez. Então, no momento da lactação, existe uma melhora à sensibilidade à insulina. E isso acarreta uma redução do nível de glicose que a gente chama de glicose basal, que é aquela glicose considerada em jejum, é a base do açúcar no sangue daquela mulher. E também reduz os níveis de glicose após a alimentação, que a gente chama de pós-prandial, tá? Então, esses dois mecanismos associados acabam reduzindo o risco dessa mulher desenvolver diabetes gestacional. Além disso, vários estudos também foram feitos em relação a esse tema e viu que cerca de 50 gramas de glicose por dia são desviados do processo que essa glicose iria levar, né, ficar naquele corpo daquela mãe, para produzir o leite do bebê. E o mais importante, essa glicose, ela não depende da insulina. E se vocês recordam, a insulina, ela acaba pegando a glicose no sangue e colocando dentro da célula. Então, se eu não preciso da ação da insulina, isso é melhor ainda para a mulher, porque a glicose já vai entrar no processo de lactação, que é a produção do leite, e vai sair dessa mulher. Entendido? Então, vários estudos também, tá, gente, foram realizados sobre isso. E já foi comprovado que mulheres que amamentam por mais de 6 a 12 meses têm um menor risco de desenvolver diabetes tipo 2, inclusive fazendo ajustes para aquela mulher que por acaso já era obesa, já tem uma idade mais avançada, que já tinha história de diabetes na família. Então tudo isso, mesmo que a mulher tenha tudo isso, ela ainda vai se beneficiar com a redução do risco de diabetes por causa da amamentação. Então, veja só que coisa importante. Então, primeiro tópico, redução do câncer de mama e câncer de ovário. E o segundo tópico, redução do risco de diabetes gestacional. Mentira, diabetes tipo 2. Nosso terceiro tópico é em relação à redução do risco de hipertensão. Então, como que a amamentação está relacionada à redução desse risco de hipertensão, Ilane? O que é que acontece? Inclusive, não é hipertensão a curto prazo não, tá, gente? É ao longo da vida dessa mulher. Então, quanto mais essa mulher amamenta, menos risco ela vai ter de desenvolver hipertensão para o resto da vida, tá? E uma das coisas que está relacionada a esse mecanismo é um hormônio chamado ocitocina. Esse hormônio, acredito que você já tenha ouvido falar sobre ele, ele é liberado durante a amamentação. E aí, esse hormônio, eu acho que vocês também vão lembrar, vocês que estiveram comigo na live, na primeira live da gente. Esse hormônio, a ocitocina, ele acaba gerando o que a gente chama de vasodilatação. O que é isso? Ele pega os vasos sanguíneos da mãe e dilata. Ou seja, esse sangue vai passar por esse vaso com maior facilidade, diminuindo a pressão dessa mulher. Então, além disso, a ocitocina também está relacionada à diminuição do estresse, tá? Então, se eu reduzo o estresse, eu também reduzo o risco de hipertensão. E outra coisa, essa liberação desse hormônio também mexe na parte lipídica dessa mulher. E o que é isso? Existe, vocês sabem, né, 2 tipos de colesterol, que são os mais falados, o HDL, que é conhecido como colesterol bom, e o LDL, que é conhecido como colesterol mau, colesterol ruim.
E esse processo da amamentação, ele acaba aumentando os níveis do colesterol bom, que é o HDL, e reduzindo os níveis do colesterol ruim, que é o LDL. E vamos lá para a nossa parte dos estudos, né? Tem que ter estudo por aqui. O que mostram os estudos? Quando essa mulher, ela amamenta por mais de 12 meses, ela tem um risco reduzido em 13%. E, gente, isso é um número muito importante. E eles fizeram estudos comparando mulheres que amamentam com mulheres que não amamentam, ou que até amamentaram, mas amamentaram por um período curto. E foi comprovado que quanto mais tempo você passa amamentando o seu bebê, mais você vai ter a redução do risco de desenvolver hipertensão. Entendido? Então, nosso primeiro tópico, redução do câncer de mama e câncer de ovário. Segundo tópico, redução do risco de diabetes tipo 2. Terceiro tópico, redução do risco de hipertensão. E vamos para o nosso quarto tópico. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? É só mandar aqui no chat que eu dou uma paradinha e a gente conversa um pouco, tá bom? O nosso quarto tópico, que é um muito importante também, a amamentação facilita a perda de peso dessa mulher após o parto, na tentativa de retomar aquele corpo que ela tinha antes. Isso para nós mulheres é muito importante, tá? Muitas mulheres acabam tendo uma imagem distorcida, né, quando estão no período gestacional, por engordar, o que é normal. Vocês já devem ter visto na live da sua NutriPed. Essa mulher, ela ganha peso, porque ela agora tem uma placenta, ela tem líquido amniótico, ela tem um bebê. Então essa mulher, ela ganha peso, inevitavelmente. E algumas mulheres não se sentem bem com isso. A autoestima vai lá embaixo, acabam podendo desenvolver uma depressão. Então, nesse processo de redução de peso pós-parto, a amamentação também vai ajudar. Então, eu já tinha falado para vocês que a produção do leite materno, né, a lactação, é um processo que demanda energia. E no nosso corpo, energia a gente conhece por caloria. Então, é um processo altamente catabólico. O que é isso? Que demanda o uso de energia. Ou seja, a gente precisa de energia dessa mulher para que ela gaste calorias dela para produzir o leite materno. E os estudos falam que cerca de 400 a 500 quilocalorias por dia. Por dia. Guardem esse dado. E o que é que os estudos dizem? Porque aqui a gente sempre tem informação de qualidade, informação baseada em ciência. O que é que os estudos dizem? Que as mulheres que amamentam exclusivamente, ou seja, aquela criança que só faz uso do leite materno, que o ideal é que seja feito até os 6 meses de vida, tá? Porque a nutrição dessa criança até os 6 meses de vida é totalmente fornecida pelo leite materno. A partir desse período, a gente já pensa em começar a introdução alimentar para a gente adicionar alguns outros nutrientes, tá? Então, aquelas mulheres que amamentam exclusivamente apresentam menor retenção de peso aos 6 e aos 12 meses pós-parto, quando comparado com aquelas mulheres que não amamentaram em momento algum, ou até mesmo amamentaram, mas amamentaram num tempo menor. Então, viu-se também que quando você tem uma mulher que já é obesa, né, previamente já era obesa ou tinha um grau de sobrepeso, a amamentação reduz mais ainda o peso dessa mulher, tá? Então, assim, importantíssimo a gente saber dessa informação. Outra coisa muito importante, o aleitamento materno, ele está associado à redução da gordura visceral. O que é essa gordura visceral? É a gordura que a gente tem nas nossas vísceras. Um exemplo é a esteatose hepática, que nada mais é do que gordura no fígado. E quanto mais a gente tem gordura visceral, isso é mais prejudicial para o nosso corpo.
Ou seja, se o aleitamento materno ele reduz essa gordura visceral, isso é benéfico para o corpo dessa mãe, tá? E como eu já tinha falado anteriormente, o aleitamento materno, ele melhora os níveis de colesterol bom, que é o HDL, e diminui os níveis de colesterol ruim, que é o LDL. Então, o aleitamento, ele ajuda na melhora do que a gente chama de perfil lipídico dessa mulher. E aí, os estudos, eles mostram que a duração e o fato de ter um período que é exclusivamente de amamentação são fatores determinantes. Ou seja, quanto maior o tempo de amamentação e maior o tempo de amamentação exclusiva, maior vai ser a perda de peso materna, tá? E esse benefício, né, essa perda de peso, ela pode ser sustentada até os 12 meses após o parto. Então, até 1 ano da criança, essa mulher perde peso. Combinado? E vamos para o nosso último tópico de hoje. Mas antes da gente chegar no nosso último tópico, eu queria relembrar para vocês seguirem o perfil maismãe.oficial aqui no Instagram e vai lá no YouTube, pesquisa Mais Mãe e já segue a gente no nosso canal. Tem muito conteúdo de qualidade, tanto meu, quanto da Amanda, quanto da Belly, para a mãe se sentir segura nessa gestação, sem deixar de cuidar dela, nem muito menos do seu bebê. E o nosso quinto tópico, gente, preciso só lembrar uma coisa, não são só cinco tópicos que a gente poderia trazer aqui não, tá? Porque como tem um tempo limitado, não dá pra gente falar todos os benefícios da amamentação, mas eu escolhi 5 bem importantes para trazer para vocês. O quinto tópico ele acontece, na verdade, por vários mecanismos. Mas eu também não vou trazer todos aqui, porque senão eu ficaria horas aqui falando. Que é a redução do desenvolvimento de depressão pós-parto. A gente também já tinha falado sobre isso em live anterior. O que acontece? Um dos mecanismos, né, que ajuda nessa redução do risco é exatamente o fato do bebê sugar a mama da mãe. Por quê? Na hora que esse bebê faz a sucção da mama, o corpo materno libera a ocitocina, aquele hormônio que a gente já conversou anteriormente. Além da ocitocina, também há a liberação de prolactina, que é um outro hormônio que também está relacionado no processo de lactação. E esses 2 hormônios, eles promovem um vínculo materno, né, mãe-bebê maior. E esse vínculo materno maior acaba por promover uma sensação de bem-estar maior. E, consequentemente, uma resposta menor ao estresse. Que, se você quiser, eu já fiz um post sobre isso, sobre a relação entre o estresse e a ansiedade na gestação, que são muito prejudiciais. Então, tudo isso acaba reduzindo os sintomas depressivos. Além disso, a amamentação, ela está associada, de certa forma, ao sentimento de competência. Por quê? Porque, como eu falei no início da nossa live, é um processo que não é fácil. Não posso dizer, garantir que vai ser fácil para todas as mulheres, porque não é. Então, aquela mãe que está amamentando corretamente o seu bebê, está vendo aquele bebê crescer e desenvolver bem, ela se sente competente. Ela tem esse sentimento de competência. E isso acaba promovendo um envolvimento emocional entre ela e o seu bebê. E isso também acaba protegendo contra sintomas depressivos. Então veja só como é importante esse vínculo que a amamentação faz entre a mãe e o seu bebê. E aí, que voltando lá ao tema da Semana Mundial da Amamentação,
a importância de uma rede de apoio. Lembrando que a mulher, ela é protagonista daquele momento, porque é ela que está carregando aquela criança, é ela que está amamentando, ela é a genitora daquela criança. Mas a gente não pode esquecer que quanto mais essa mulher tiver rede de apoio, melhor vai ser para ela, porque também reduz o risco de depressão. Então, tudo isso está envolvido na redução do risco de depressão. Vamos resumir os nossos 5 tópicos. Reduz o risco de câncer de mama e de ovário, reduz o risco de diabetes tipo 2, reduz o risco de hipertensão, facilita, a perda de peso pós-parto dessa mulher. E por último, a gente falou sobre a redução do risco de depressão pós-parto. Então, eu trouxe 5 tópicos apenas hoje. A gente poderia passar horas aqui falando sobre esse tema. E se você quiser saber mais sobre esse tema, comenta nos nossos posts do maismãe.oficial que você quer saber mais sobre o benefício do aleitamento materno para o bebê, para a mãe, que a gente conversa aqui sem problema nenhum, tá? E vou relembrar, fiquem atentas ao meu perfil, doutora Ilane Ped, ao perfil da sua NutriPed, que é esse aqui que eu tô falando, e o perfil da Belle Pimentel. E o mais importante, @maismãe.oficial aqui no Instagram e Mais Mãe lá no YouTube para seguir o nosso canal. Todo dia nós temos conteúdos muito importantes para a saúde dessa mãe, para a saúde desse bebê e para a gestação segura dessa mulher. Tá, gente? Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Mais uma vez eu queria pedir desculpas por não ter seguido com o nosso horário, que a gente já estava acostumada, mas eu tô viajando e mesmo assim eu não podia deixar de trazer esse conteúdo para vocês, porque é muito importante, tá? Então, essa próxima semana eu vou deixar uma caixinha de perguntas lá no meu perfil, e aí vocês colocam lá qual o tema que vocês querem que eu traga na próxima semana, tá bom? Então é isso. Mais uma vez eu quero parabenizar quem tá aqui nessa live, porque se tá aqui é porque se preocupa com a sua própria saúde e com a saúde do seu bebê. E mais uma vez eu quero convidar você a participar das próximas lives que vão acontecer na próxima semana, nos 3 perfis, tá? Lembrando que essa live vai ficar ativa por apenas 72 horas. Então, não perde tempo. Se você não conseguiu assistir toda, conseguiu ficar aqui comigo até o final, vai lá no meu perfil, que vai estar disponível por 72 horas. Tá bom? Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Nos vemos na próxima sexta-feira, que se Deus quiser vai ser às 10 horas da manhã de novo. Tá bom? Tchau, nos vemos lá.